Quando imaginamos uma edição do Alma de Cozinheira Ceia de Fim de Ano, a primeira coisa que eu fiz foi refletir sobre minhas próprias lembranças dessa época tão significativa do ano. Várias sensações foram aparecendo. Cardápios que se misturam com emoções, sons com sabores, cenários dos mais diversos. Afinal, são muitos natais vividos das mais diferentes formas. Essa é uma temporada especial, com cardápios que eu criei para o Natal e para o Ano Novo, para que você possa se inspirar nessas minhas receitas. Dessa vez, os convidados famosos dão lugar a histórias de pessoas de todo o Brasil que trazem suas lembranças de Natal. Histórias como essas. Significado de Natal para mim é comida. O cheiro da comida, sabe? Eu adoro o cheiro de Natal, cheiro de coisa assada, sabe? O ingrediente que não pode faltar na nossa ceia é risada, né? Gargalhada. O sentido do Natal, para mim, é uma grande celebração. Todas as tias conversando, aquela algazarra, aquele arerê maravilhoso de família baiana mesmo. É a melhor época do ano, né? Eu escolhi lembrar das gargalhadas altas das muitas mulheres da minha família depois de alguns goles de cidra. Escolhi lembrar das receitas, da cumplicidade de alguns olhares e das boas intenções. Muitos anos depois, quando virei mãe, me peguei pendurando meias para que Papai Noel deixasse os presentes e enfeitando a casa, querendo construir memórias doces na vida da minha filha e dos meus. O Alma de Cozinheira Ceia de Fim de Ano quer te inspirar a não perder a tradição de cozinhar para quem você quiser, para simplesmente celebrar a vida. As ceias são lembradas pelas mesas fartas, e a nossa não vai ser diferente. As receitas de hoje fazem parte das minhas memórias. Eu vou reproduzir aqui o cardápio das ceias de Natal da minha infância. Mistura de tradições italianas com pratos da moda dos anos 80. As entradas, passatelli, vitel toné e pio nono. O prato principal, cannelloni. E para a mesa doce, palo borracho, o pavê no estilo da minha avó e ciambelloni. Tchim, tchim. Passatelli. Natal na Itália é no inverno. Natal na Argentina, como aqui no Brasil, é no verão. Mas isso não impede que os imigrantes mantenham algumas das suas tradições. E na minha família de imigrantes italianos, a gente começava o jantar com uma sopa, mesmo sendo verão. É um caldo de frango muito delicioso, onde se pinga uma massinha que pode ser feita tanto com sêmola como com pão amanhecido. É incrivelmente deliciosa e fácil de fazer. Eu tenho um caldo de frango que eu fiz cozinhando frango, cenoura, cebola, folha de louro, algumas ervas por muito tempo, até o frango ficar bem cozido e delicioso. E agora eu vou tirar o frango. Então, reservo o frango para depois. E vamos fazer a massa. Eu tenho sêmola de trigo, queijo parmesão ralado, 3 ovos, vou colocar aqui os ovos, bastante pimenta do reino, de preferência moída na hora, noz moscada, de preferência ralada na hora. É uma massa bem simples, é só juntar os ingredientes e ela fica assim, parecendo um purê grosso. Mas agora, como a gente faz os pinguinhos? Eu já fiz com várias das ferramentas que a gente tem em casa que tem furinhos. Por exemplo, a cestinha da panela de vapor, dá para usar. Uma escumadeira, dá para usar.
E até eu fiz e funciona muito bem com os furinhos, com os furos maiores do ralador. A massa está pronta. O mais importante é que o caldo esteja muito quente. Vamos colocar um pouco de massa aqui e empurrar para os pinguinhos caírem na sopa. E eles vão caindo. Eu só vou finalizar com um pouquinho de espinafre. Pode ser salsinha, pode ser manjericão. Um pouquinho de azeite de oliva, se tiver. Um pouquinho de pimenta. E agora eu vou colocar em uma sopeira bonita. Ai, que coisa mais linda. Olha que lindo isso aqui. Então, para começar a nossa ceia das lembranças da minha infância, uma tigelinha de passatelli. E tem direito de colocar mais queijo se quiser. E agora vamos ao vitel toné ou vitello tonato, um prato italiano originário do Piemonte que teve seus muitos momentos. Parece que surgiu lá em 1700, ficou muito famoso nos anos 80 e ainda hoje faz parte do cardápio de muitos restaurantes estrelados, inclusive do meu. Eu vou te ensinar a fazer o molho do tonato, o molho tonato, que é um molho à base de atum. Eu gosto de comprar o atum em pedaços. Alite, esse molho leva alite, que é esse peixinho bem salgado, delicioso. Ele também vai, além de sabor, claro, funciona como um sal. Então vocês vão ver que eu não coloco sal no molho. Então, alcaparras. Um pouquinho de pimenta calabresa. Isso aqui é um pouco do caldo de frango que eu guardei da nossa primeira receita. Maionese. Eu gosto de colocar um pouco de mostarda de Dijon. Ups. E suco de limão siciliano. Se não tiver, pode ser vinagre também. Só um pouquinho para dar acidez. Essa acidez vai cortar um pouco a gordura também. Vamos ver o ponto. Não tá muito grosso, não tá muito ralo, então ele vai ter textura, ele é cremoso, ele tem um peso. Vamos cortar a carne, colocar o molho e deixar a carne com o molho na geladeira pelo menos uma meia hora, uma hora. Ou até de um dia para o outro, que fica melhor ainda. Molho pronto. Vou cortar a carne bem fininha. Então, para fazer essa carne, eu temperei a carne com antecedência, sal, pimenta, um pouquinho de tomilho. Bem importante ter uma faca afiada nessa hora. Vou colocar a carne aqui, de um jeito bonito. Um pouquinho de sal na carne. Um pouquinho de pimenta. E o molho. É bem tradicional que o molho cubra a carne toda. E aí, na hora de colocar na mesa da ceia, talvez umas alcaparrinhas, um pouco de salsinha, folhas novas de salsão, que são super bonitas, com esse verde claro, ou um pouco de endrogil, que é uma erva que eu amo e que combina muito bem com atum. Gosto de um fiozinho bem minúsculo de azeite. Olha que lindo o meu vitello tonato. Se você aceita um conselho, seria que vale muito a pena escolher o que queremos lembrar. Afinal, as lembranças são nossas. E como não vamos mudar o passado, podemos escolher a dedo o que lembrar. A lembrança do Natal da Liana, que é de uma família de origem asiática, tem a ver com uma tradição de família. Fazer um sashimi muito diferente. As memórias afetivas, principalmente com comida, é algo que é essencial
para quem é nipo brasileiro. Porque as nossas ceias de Natal, de Ano Novo, elas são sempre muito diferentes do resto das ceias que tem aqui pelo Brasil. A gente tem uma mistura de sushi com feijoada, de tender com sashimi. Então, é sempre uma grande mistura de culturas. E essas coisas de receitas que passam de geração em geração, elas vão se adaptando de acordo com o tempo também que nós estamos aqui no Brasil. Então, eu tenho um prato que é muito querido para mim. Ele se chama sashimi do interior. Esse sashimi do interior, ele é diferente, porque o sashimi do interior, ele tem como base os peixes da região. Então, são peixes extremamente frescos, que são pescados nos rios. Então, a tilápia, a piapara, peixes de carne mais branca, mais molinha. E diferente do sashimi clássico, que é só a tira de salmão ou de atum, que a gente come com um pouco só de shoyu, o sashimi do interior, ele é banhado em shoyu. Ele é como se fosse uma grande marinada, porque a gente corta o peixe bem fininho para poder absorver o sabor do tempero e fica muito gostoso e muito saboroso. Esse sashimi do interior é uma herança que meu pai me ensinou. E essas lembranças todas do meu pai permaneceram dentro de mim. E quando a gente senta para comer, é um momento muito especial, porque é um momento de partilha na família. É um momento em que a gente se sente próximo um do outro, porque a gente não costuma falar muito sobre o que a gente sente durante o ano com a família. Mas naquele momento em que todo mundo se junta para fazer um prato ou para cozinhar de forma coletiva, é um momento de expressão de amor. As festas de fim de ano são uma época para celebrar encontros, independentemente do sentido religioso. Mas essa receita que eu vou fazer agora foi criada em homenagem a um papa, o Papa Pio IX, ou Pio IX. O Pio IX é uma versão da nossa torta salgada. É um pão de ló, um biscuit genoise, cozida numa assadeira com um recheio salgado. Aqui vamos fazer hoje a receita típica da Argentina e a que se comia na minha casa. Vamos fazer? Muito bem, pão de ló, biscuit genoise. É uma massa super fácil, leva só 3 ingredientes: ovos, açúcar e farinha. Para essa receita eu vou usar 4 ovos. Açúcar. E agora eu vou bater por 10 minutos, até que isso fique muito alto, cheio de ar, muito cremoso, muito bonito. Muito bem. Temos a massa. Forno pré-aquecido, 160 graus, e vamos colocar mais ou menos de 9 minutos a 12 minutos. A gente precisa ver que ele fique levemente dourado por cima. Enquanto a massa do Pio IX cozinha, eu vou fazer um molho rosé bem anos 80. Vou começar com maionese, ketchup, três coisas são muito importantes para mim no molho rosé: que tenha alguma picância. Então eu vou colocar pimenta de caiena. Que tenha alguma acidez. Eu vou colocar suco de limão siciliano. E por último, que tenha conhaque. Temos o molho pronto.
Vamos esperar o Pio Nono sair. Bom, vamos ver se está pronto. Esse aqui ficou pronto em 14 minutos. Vamos passar um monte de molho rosé primeiro. Agora, queijo. Como eu amo esse prato, vocês não fazem ideia. Presunto. Agora, palmitos. Palmito em conserva mesmo. Azeitonas. Que lindas. Tomatinho cereja. Salsinha ou cebolinha, ou a minha erva preferida, que é endrogil. Eu amo. E agora vamos usar o pano de prato para enrolar. Aí eu gosto de cortar um pouquinho na diagonal. E eu coloquei umas azeitonas em palito que eu amo. Quer ver o preparo completo deste prato? Então vai no site do Receitas. A cozinha tem esse poder de viajar no tempo e ressignificar histórias. Voltamos em seguida com o prato principal da nossa ceia, o cannelloni. Para essa mesa eu escolhi uma toalha de algodão rústica, de cor clara. No centro eu coloquei um monte de folhas de eucalipto, que tem um cheiro e um perfume delicioso. Muito limão siciliano, que eu adoro, verde, amarelo, branco. Velas todas diferentes, diferentes alturas, diferentes tamanhos, mas todas brancas. Louça misturada, taças bonitas e muitas vontades de celebrar. O cannelloni está entre os tipos de massa mais antigos da Itália. É um pouco trabalhoso, é verdade, mas é uma obra de arte quando bem feito. Como a minha avó fazia o caldo de frango para fazer o passatelli, fazia sentido usar o frango no recheio do cannelloni. Mas você pode optar por não colocar o frango e fazer só de espinafre, ricota, um pouquinho de queijo parmesão, fica maravilhoso também. Vocês sabem que hoje liguei para minha avó para tirar a dúvida de se ela fazia com massa de macarrão ou se fazia com massa de panqueca. E ela falou, eu tinha a maquininha de abrir macarrão, então fazia com macarrão. A maquininha é essa aqui. E aí ela falou, mas depois eu fui ficando cansada e já fazia com massa de panqueca. Então é bom porque dá para fazer dos dois jeitos são deliciosos. Esse aqui é o mais clássico. É mais trabalhoso, porque primeiro tem que fazer a massa, depois tem que abrir a massa, depois vamos cortar todos os cannelones, que é mais ou menos um retângulo de uns 12 centímetros por 10, mas a gente vai medir agora para ter certeza absoluta. Quando a massa está assim, fininha, dá para ver através dela, linda, linda. Vamos cortá-la. Eu gosto de usar réguas na cozinha, sobretudo
quando a gente quer que tudo fique igual. Eu vou cortar uns retângulos de mais ou menos 15 por 12. Aí, precisamos branquear essa massa, pré-cozinhar a massa para que ela possa receber o recheio e ficar pronta no forno. Não consigo fazer o cannelloni com ela crua. Então, mais um passo. Eu tenho água fervendo, muita água fervendo, bem abundante. Eu vou colocar sal. Uma outra coisa que eu lembro que ela fazia, agora é incrível como cozinhar é um exercício que a gente vai lembrando de coisas, sabe? A gente vai lembrando de cheiros e vai lembrando de momentos. Eu tô falando de coisas que eu lembro há mais de 40 e poucos anos. Mas agora eu lembro que ela fazia isso bem cedo de manhã e ela deixava a massa secar. Porque então ela podia empilhar a massa depois e ela não grudava. E aí, mais tarde, umas 10 horas da manhã, ela cozinhava a massa na água salgada. Então, acima da mesa da cozinha tinha uma toalha, onde tinha um monte de retângulos de massa secando. Esse pré-cozimento não é mais do que 1 minuto. E aí, com uma escumadeira e uma pinça, nós vamos tirar a massa que está cozinhando e cortar o cozimento na água gelada. Então, fizemos a massa. Agora, lembra aquele frango que a gente tirou do caldo para fazer o caldo bem gostoso para passatelli? Para fazer o recheio do cannelloni, eu tenho aqui refogando um pouco de azeite e manteiga. Temperei com sal. Eu vou colocar um pouquinho de sálvia fresca que tinha no meu quintal. Um pouquinho de sálvia. E eu tenho espinafre. E agora eu vou acrescentar o frango desfiado nessa cebolinha que tá aqui cozinhando. Cebolinha é cebola, tá? É só cebola, não é cebolinha. Vou deixar refogar, temperar com um pouquinho de sal e pimenta também. Agora o espinafre. Colocar a tampa 1 minuto para terminar de abafar o espinafre. E aqui eu tenho ricota, um pouquinho de sal, pimenta do reino também, noz moscada. Aqui eu vou tirar o frango. Queijo ralado. Tá pronto. 2 molhos. Molho de tomate clássico, também já te ensinei. Molho branco, já ensinei. Tem aqui no Receitas. Uma massinha. Recheio. Enrolados. Numa travessa refratária, um pouquinho de molho branco e um pouquinho de molho de tomate. Vamos ajeitar os cannellonis. Mais um pouquinho de molho branco. Queijo claro. Forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos. Aqui. Olha que coisa mais linda. Não é uma obra de arte?
Quando eu lembro do Natal na minha infância, por várias vezes me vem situações agridoces. Quem não teve dessas? Um clássico do Natal: querer o maior presente da árvore. E na casa da Liana não foi diferente. Teve um Natal que eu lembro que eu era criança. E eu lembro que um primo meu, ele ganhou o melhor presente de Natal. Esse foi o dia que eu descobri o que era inveja. Porque tinha uma pilha de presentes embaixo da árvore. E o presente dele era o maior. Era uma montanha, assim, atrás da árvore. Era maior que a árvore. E todas as crianças ficaram muito ansiosas quem ia ganhar aquele mega presente. E ele ganhou. Era uma moto daquelas triciclos. A gente morreu de inveja. Por quê? Porque as meninas ganharam só bonecas. E ele ganhou uma moto triciclo. A gente já volta com mais Almas de Cozinheira e agora os doces. Fica aí. O Natal nem sempre é igual em todo o país. Por isso, fiquei muito feliz quando recebi o depoimento do Bassem. Ele fala sobre algo que é similar a todos nós: cozinhar com amor para quem a gente gosta. Olá, eu sou Bassem Coussa, eu sou sírio. Vim para cá, para o Brasil, para o São Paulo em 2015, depois que começou a guerra na Síria em 2011. Foi uma mudança muito radical. Realmente, assim, essa época do Natal, Ano Novo, é uma época que me deixa refletir bastante sobre um monte de memórias, assim. Primeiro Natal aqui no Brasil foi praticamente com um amigo. Eu conheci ele dia 14 de dezembro, praticamente 9 dias antes do Natal, ou 10 dias. Apareceu do meio do nada na frente da minha casa, ele falou: faz sua mala. Eu falei: não consigo viajar. Ele falou: não, a gente vai, bate e volta pra praia, só pra você não passar Natal sozinho. E realmente, naquele momento, era muito importante pra mim. Se eu passava sozinho em casa, ia ser o primeiro Natal em 35 anos, que é a minha idade, que ia ser sozinho no Natal, entende? Mas ele realmente foi minha família naquele momento. É muito diferente o jeito de celebrar o Natal, eu acho que culturalmente, entre Brasil e Síria. A comida é a coisa principal da celebração. As famílias começam a se juntar no dia 20 para eles preparar comida, porque é comida para 6-7 dias praticamente. Por exemplo, dia 24, a família mesmo faz uma ceia grande, enorme. No dia 25 já começa as festas sociais, né? Tem muita família que não tem condições para produzir ceia do Natal. Então a gente começa a produzir, a gente começa a cozinhar nas praças mesmo e distribuindo comida. Eu acho que é a proposta do Natal lá. É uma época onde a gente começa a refletir isso, como a gente dividir com o outro, que passa necessidade. Até os cheiros dessas comidas ainda tá na minha cabeça. Eu começo a sentir esse cheiro no dia do Natal, assim, sabe? De tanta vontade que eu tô de participar realmente de novo, né? Todos os momentos de cansaço que você passava nesse momento, mas no mesmo tempo eu tenho muito orgulho e muita saudade, de verdade. Te amo. Vamos tentar decifrar a história por trás deste nome, palo borracho, que quer dizer algo como tronco de árvore bêbado. Quando pensei em reproduzir para vocês o cardápio da minha infância, eu liguei para minha avó. Ela tem 94 anos, a Mimi. Segundo ela, o recheio deste palo borracho era camadas de chantilly e doce de leite. Então eu fiz o que toda boa neta cozinheira faz. Me apropriei da receita e fiz a minha versão. Então, a minha versão desse palo borracho leva um creme de confeiteiro, que é o que a gente vai fazer primeiro. Então, vamos fazer um creme de confeiteiro com gemas, açúcar, e amido de milho. Enquanto eu misturo gemas, açúcar e amido de milho, eu tenho numa panela leite e eu vou perfumar esse leite com pele de limão siciliano.
Uma vez que aqueceu, eu posso desligar o fogo e deixar uns 5 minutos para perfumar. E aí, aqui eu misturo as gemas com açúcar e amido de milho. Essa é a base de um creme pâtissier ou creme de confeiteiro bem clássica. Eu vou perfumar aqui com baunilha, essência de baunilha ou pasta de baunilha. Vou colocar um pouco do leite quente acima das gemas. Eu estou usando uma peneira para evitar que as casquinhas de limão caiam aqui dentro. Uma parte do leite primeiro, para não colocar tudo de uma vez e impedir que o leite cozinhe as gemas. Então assim eu vou deixando as temperaturas mais parecidas. Um pouco do leite e agora eu consigo colocar o restante do leite. Volto tudo isso para a panela. Vou pro fogo e com uma colher eu vou mexendo em fogo baixo até que a mistura fique mais espessa. Geralmente isso acontece antes de ferver. Mas é importante ficar bem atento aqui, porque como é uma mistura que tem ovos, pode talhar. Às vezes é bom ter um fouet por perto, porque com o fouet a gente mexe mais rápido. O creme de confeiteiro está pronto, agora eu preciso esfriá-lo para fazer o nosso pavê, o palo borracho. Vamos cobrir ele ainda quente e em contato direto com o creme. E assim vai para a geladeira até que fique bem geladinho. Esse é o creme de confeiteiro já frio. E eu vou acrescentar nele um pouco de creme de leite batido. Só creme de leite batido, sem açúcar, sem nada. Creme de leite fresco. Uma vez que misturei as duas, se quiser é opcional, mas eu gosto de perfumar com algum licor. Isso aqui é licor de laranja. No final, a sobremesa chama palo borracho. Para molhar o biscoito champanhe, eu vou fazer uma mistura de café frio e conhaque. Eu vou colocar bastante. Creme. E agora, doce de leite. Eu gosto de colocar o doce de leite num saco de confeiteiro para conseguir fazer umas linhas e que não fique assim doce demais. Então eu encontro o doce de leite, mas sem exageros, assim, para que não seja muito doce. Aí umas noces torradas, que a minha avó falou que tinha. E uma segunda camada de biscoitos. Mais creme. E aí, assim, todos sabemos que o pavê precisa descansar pelo menos 4 horas na geladeira para ficar bem bom. Então, eu vou guardar esse na geladeira e eu vou pegar um que eu fiz mais cedo para finalizar. E colocamos umas noces, umas raspinhas de laranja para finalizar. E temos um pavê.
A nossa última receita de hoje, o ciambellone. É um bolo rústico italiano, um bolo bem fácil de fazer, que era típico do Natal na minha casa. Primeiro passo é misturar o açúcar com essas raspinhas de limão que eu fiz e misturar por 1 ou 2 minutos para perfumar muito o açúcar com limão. E agora eu vou misturar o suco de limão no leite e o leite vai talhar. E tá tudo bem. O que a gente quer é que o leite talhe. Essa reação do leite talhar, além de dar muita leveza à massa, ajuda o fermento a ajudar o bolo a crescer. Então, fica a dica. Vai virar quase que uma coalhada. Então, faço isso agora. Olha como o leite já espessa. Isso é o que queremos, não se assustem. E agora vou colocar manteiga e bater por 3 minutos. Enquanto bate por 3 minutos, eu vou misturar o fermento em pó com a farinha de trigo. Fermento na farinha. Quando a mistura tá cremosa e branquinha, eu vou acrescentar. Vou colocar o azeite de oliva e os ovos. São 4 ovos, vou colocar de um por vez, mais ou menos. A massa é tão bonita, mas tão bonita, tão cremosa, tão linda. Agora, os últimos 2 ingredientes vão ser a farinha misturada com fermento e o nosso leite talhado com limão. E as casquinhas cristalizadas de limão siciliano, que a gente precisa colocar, vamos pegar tipo uma colherzinha de chá da medida de farinha do bolo e polvilhar as casquinhas de limão com essa farinha. Isso vai evitar que, como ela pesa mais do que o resto da massa, que elas afundem. E elas vão ficar no bolo sem afundar. Aí essa massa super cremosa e linda, agora eu só vou intercalar aos poucos uma parte da farinha, uma parte do leite e por último as casquinhas de limão e está pronto. Pronto, limão. A forma preparada, untada com manteiga e farinha. Acertamos a massa, polvilhamos com açúcar, um pouquinho mais de açúcar, uma colher, mais ou menos, ou 2 de sopa de açúcar na superfície, isso vai dar uma crostinha crocante. Eu amo esse bolo com café e vamos levar no forno pré-aquecido a 175 graus, 170, 180 por 45 minutos. E pronto. O jantar de hoje foi feito com muita memória afetiva e a vontade de celebrar a vida e os encontros que ela oferece, mas também com mensagens de inspirar vocês a celebrar e ser celebrados, a rir, chorar, amar e degustar o mundo com novos olhos. Adorei as histórias que a Liana e o Bassem contaram. Como as ceias são tão diferentes e ao mesmo tempo parecidas.
Lindo.